Olá pessoal, nós seguimos aqui com o estudo do processo penal, seguimos com o estudo da teoria geral dos recursos, né? Na nossa aula anterior a gente comentou que a existência dos recursos ela vai derivar da necessidade de você criar um sistema, né, que usava a ideia dos filtros para que eu possa minimizar, atenuar a probabilidade de eventuais injustiças, equívocos naquelas decisões. Então, como é que eu faço? Da decisão do juízo de primeiro grau, eu permitirei aí alguns recursos para o segundo grau e para instâncias superiores, para que em cima disso eu possa efetivamente ter aquela decisão revista, reapreciada, reanalisada por algumas instâncias, para com isso ter a possibilidade efetiva de ter dentro desse cenário uma menor chance, uma menor probabilidade de manter algum erro naquela decisão, ou alguma injustiça, ou algum equívoco. Então a gente vai ter dentro dessa perspectiva a ideia de que essa filtragem ocorre para que eu possa, repito, minimizar, diminuir a possibilidade, a probabilidade de eventuais injustiças dentro desse contexto. É isso que a gente vai ter em relação aos recursos. Vimos também na nossa aula anterior quais seriam os princípios que iriam reger esses recursos. Né? Nós falamos do princípio do duplo grau de jurisdição, falamos do princípio da fungibilidade, da unirrecorribilidade, o princípio da vedação a reformados impérios e da vedação à revisão criminal. Nessa nossa aula, continuando aí, repito, a teoria geral dos recursos, eu quero conversar com vocês sobre o que nós vamos chamar de condições ou pressupostos recursais e, num segundo momento, os juízos e efeitos que esses recursos terão. Quando a gente trabalha com as condições formais que eu preciso observar no recurso, a gente vai guardar uma relação muito próxima com aquelas que nós já vimos nas ações. Então, lembra que para que eu ofereça e tenha recebido uma denúncia, uma queixa, ou seja, para que eu ofereça uma ação penal, eu preciso ter legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Lembrando que no processo penal, a possibilidade jurídica do pedido ainda é vista como uma condição da ação, diferentemente do que a gente passou a ter no Código de Processo Civil a partir do novo CPC de 2015, que lançou, catapultou aí a possibilidade jurídica do pedido para um requisito de apreciação de mérito. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter que entender que para que eu conheça dos recursos, eu preciso ter também esses elementos. Eu preciso ter essencialmente esses elementos. Então, primeiro, de onde é que eu derivo, de onde é que eu percebo a ideia da competência, da legitimidade? A legitimidade para recorrer virá da legitimidade para agir. A legitimidade para recorrer virá da legitimidade para agir. Então, nós vamos ter na legitimidade para agir uma derivação própria da legitimidade para recorrer. Então, o que eu estou querendo dizer? Aqueles que podem, que possuem legitimidade para estar na relação processual penal de origem, quer no polo ativo, quer no polo passivo, estou falando aqui do Ministério Público, no caso da ação pública, do assistente da acusação, no caso da ação pública, no caso da ação penal privada, o próprio ofendido, o réu, todos eles que têm aí a legitimidade para figurar no processo de primeiro grau, têm a legitimidade para figurar no recurso. Então, o recurso ele terá aí a possibilidade de ter a legitimidade derivada desse direito de ser polo ativo ou passivo da relação de primeiro grau. Né? Então, o que nós vamos ter? Eu fui autor ou eu fui réu na ação de primeiro grau. Beleza. Então, eu passo a ter a legitimidade para efetivamente não passo a ter a legitimidade para figurar em um dos polos daquela minha relação recursal. Então, se eu estive presente ou poderia estar presente, por que eu estou usando a expressão poderia usar? Imagina, por exemplo, um assistente da acusação. O assistente da acusação, ou seja, o ofendido, ele pode se habilitar como assistente da acusação para fazer parte, para figurar
como membro, né, daquele polo ativo da relação de primeiro grau. Vamos imaginar que ele não faça parte, ele não quis se habilitar como assistente de acusação no primeiro grau. Ele poderá perfeitamente fazer parte do recurso. O que eu estou querendo dizer a vocês? A ação é do MP. O MP ofereceu a ação. Eu, como ofendido, poderia ter me habilitado como assistente da acusação, mas eu não fiz. Deixei o MP cuidar sozinho do processo. Nesse momento, eu entendia que eu não precisava estar no processo. Só que quando houve a sentença, o MP resolveu não recorrer, eu terei a legitimidade para ingressar agora no processo e recorrer. Por quê? Porque apesar de eu não ter exercido a legitimidade quando do desenvolvimento da ação de primeiro grau, eu continuo com essa legitimidade em potência, digamos assim. Então eu continuo tendo direito, efetivamente, de fazer parte desta relação processual, agora no grau recursal. Então a legitimidade para recorrer vem da legitimidade para agir. Se eu poderia estar em um dos polos da relação inicial, da relação montada a partir da ação penal, como a relação recursal nada mais é do que uma continuação dessa, eu tenho sim direito de continuar dentro desse contexto processual em um dos polos que ali eu esteja. Tá? O interesse vem da mesma lógica. O interesse para recorrer vai seguir a mesma lógica que nós vamos ter em relação ao interesse para agir, ou seja, aquele binômio necessidade-utilidade. Eu tenho que ter esse recurso como necessário e como útil. Esse binômio é que permite aí que eu tenha direito efetivamente a esse recurso, a necessidade e a utilidade que aquele recurso me demonstra. E a chamada, que lá nas condições da ação a gente vai chamar de possibilidade jurídica do pedido, aqui é mais simples ainda, porque nós vamos trabalhar com essa condição como hipótese de cabimento, ou seja, eu preciso verificar se aquele recurso que eu quero utilizar realmente está previsto contra aquela decisão que eu estou querendo desafiar. Em português, eu quero recorrer dessa decisão, eu quero atacar essa decisão, eu vou verificar se no acervo de hipóteses, que eu ali tenho, se realmente aquela decisão está presente dentro desse cenário. Ou seja, eu quero verificar se esta decisão, quero recorrer da decisão de pronúncia, por exemplo. Então eu vou verificar no rol de hipóteses, no elenco de hipóteses de cada um dos recursos, se aquela determinada decisão está ali presente ou não. No caso da pronúncia, adianto a vocês que ela será recorrida pelo recurso em sentido estrito, previsto lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Essa hipótese da pronúncia está prevista no inciso 4º. Então, tudo isso vai ser elemento essencial para que a gente defina se é cabível ou não o recurso. Em português, pegue aquela decisão, vá para o elenco de hipóteses que ali você tem e verifique naquele elenco de hipóteses se efetivamente você preenche aquela condição, se você preenche aquele determinado resultado, e em preenchendo você terá como delimitar que aquele determinado recurso é cabível a essa decisão. É uma relação aqui direta. Se a decisão está presente no rol de hipóteses, sim, então eu preencho esse requisito e posso, repito, oferecer esse recurso. Tá? Há dois outros requisitos, há dois outros elementos que a gente precisa lembrar quando a gente fala de aspectos formais do recurso. Então, fora a legitimidade, o interesse e a hipótese de cabimento, a gente precisa lembrar da tempestividade, ou seja, aquele meu recurso, para que ele tenha sucesso, para que ele seja recebido, para que ele seja processado, eu tenho que observar a existência, a observância daquele determinado prazo, tem que existir a observância em relação àquele determinado prazo. E o outro elemento, né, que a gente precisa também conhecer, que é a ideia do preparo. O preparo no processo penal, ele vai seguir a lógica do preparo no processo civil, que é o pagamento das custas. Com um detalhe: no processo penal,
Preparo significa pagar custas. Beleza. Porém, nós já temos entendimentos consolidados na jurisprudência, dizendo o seguinte: se o recurso é um recurso da defesa, e a defesa não pagou as custas, mesmo assim aquele recurso deve ser processado. Por quê? Porque numa balança entre o não pagamento das custas, portanto um prejuízo ao Estado, e o princípio da ampla defesa, esse princípio vai preponderar. Então, formalmente, o preparo representa o pagamento das custas. Se eu não pago as custas, não houve o preparo, meu recurso é deserto e, em teoria, ele não deveria ser sequer conhecido. Porém, o que nós vamos encontrar é a indicação de que, nesse cenário, nesse caso, a jurisprudência vem dizendo: não, se aquele recurso é da defesa, eu mesmo sem o preparo, eu vou conhecê-lo. Então, na verdade, a gente só vai encontrar uma hipótese onde a falta de preparo no processo penal vai gerar um não conhecimento. Porque, veja só, recursos apresentados pelo Ministério Público são dispensados do preparo, porque eu estou falando de um órgão do próprio Estado. O entendimento da jurisprudência diz que os recursos feitos, interpostos pela defesa, mesmo sem o preparo, deverão ser conhecidos. Beleza. Vamos para a única hipótese onde a falta de preparo, a falta de pagamento de custas, redundará, representará efetivamente a possibilidade de nós termos o não conhecimento daquele determinado recurso. Que hipótese é essa? Aquela situação onde eu estou falando de uma ação penal privada, portanto uma ação penal oferecida pelo ofendido, e é o ofendido que recorre, ou seja, neste caso, eu estou falando de uma ação privada em que o próprio ofendido recorrerá como acusação. Se ele não fizer o pagamento das custas, aí sim haverá a deserção daquele recurso e, consequentemente, eu não terei o conhecimento do recurso. Então, essa é a única hipótese que hoje nós vamos ter em relação ao conhecimento ou não conhecimento dessa determinada situação. Um recurso apresentado pelo MP, um recurso apresentado pela defesa, sempre serão conhecidos. Em relação ao preparo, quer dizer, não é pela falta de preparo que ele deixará de ser conhecido. Ele pode até deixar de ser conhecido por outros aspectos, mas não pelo preparo. Agora, o recurso apresentado pelo ofendido, no caso da ação penal privada, caso ele não ofereça a comprovação do pagamento das custas, aí sim eu poderei ter a deserção desse determinado recurso. Tá? Então, esses 5 requisitos são fundamentais: legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo. Quando é que eu vou observar esses 5 requisitos? Aí nós vamos partir para os juízos, efetivamente. Os recursos eles passarão por 2 juízos, que são 2 filtros. O primeiro deles é o que nós vamos chamar de juízo de admissibilidade ou de prelibação, onde eu vou observar as condições formais. Quais? Essas que eu acabei de definir a vocês: legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo. Se eu percebo que algum desses elementos não existe, o recurso não será sequer conhecido, ele sequer vai ser processado. Eu nem analiso o pedido, eu nem analiso o pleito que ele está sendo feito, ou seja, ele não conseguiu passar nem pelo primeiro filtro. Então, o primeiro filtro é um filtro formal de conhecimento, né, onde a gente vai verificar apenas o preenchimento desses requisitos. O segundo filtro, caso eu tenha passado no primeiro, ou seja, caso o recurso tenha sido conhecido, havendo, portanto, conhecimento desse recurso, nós passamos para o segundo filtro. Qual é o segundo filtro? Vamos verificar, num segundo momento, aí sim, o pedido feito no recurso. A gente vai analisar, no segundo momento, o conhecimento já foi. Então, ele já está formalmente admitido, ele será processado. Agora nós vamos enfrentar o mérito daquele recurso, analisando os seus pedidos, seus fundamentos,
seus argumentos para que eu dê provimento ou não. Esse segundo filtro nós vamos chamar de juízo de mérito ou de delibação. Então, o primeiro filtro, juízo de conhecimento ou prelibação. Eu vou analisar aspectos formais, vou verificar se há condições formais. Segundo filtro é o juízo de mérito ou de delibação. Vou enfrentar as questões de mérito, de fundo, o pedido essencialmente. Do primeiro juízo eu saio conhecido ou não conhecido, admitido ou não admitido. Do segundo juízo, ou seja, se eu fui conhecido, se o recurso foi conhecido, eu chego no segundo juízo e aí eu darei provimento ou não provimento. Eu passo para o provimento ou não. Esse provimento pode ser total, ou seja, eu acolhi integralmente o pedido da parte daquele recurso, ou pode ser um provimento parcial, acolhi efetivamente apenas em parte aquele determinado pedido. Então, primeiro juízo, conhecimento ou prelibação. Saio dele conhecido ou não. Segundo juízo, mérito ou delibação. Saio dele provido ou não. Esse binômio que eu vou ter em relação aos juízos. São filtros. Primeiro, passo pelo conhecimento. Se fui conhecido, vou para o mérito e aí eu vou enfrentar as questões de fundo em relação àquele determinado processo. Tá? E aí, a última coisa que eu quero ver com vocês nesse estudo da teoria geral dos recursos, nós já vimos os princípios, já vimos as condições, já vimos os juízos, vamos ver os efeitos. Eu quero destacar 4 efeitos para vocês. Efeito devolutivo, suspensivo, regressivo e extensivo. Primeiro deles, o efeito devolutivo. O que é que diz o efeito devolutivo? Ele vai dizer, essencialmente, que ao recorrer, eu vou ter a capacidade de devolver a matéria ao judiciário. Ou seja, quando foi iniciada a ação, aquele que propôs o início da ação entregou ao judiciário o processamento daquele fato. Então, quando eu iniciei a ação, eu fui ao judiciário e disse: judiciário, eu quero processar esse evento. O judiciário processou e me devolveu a prestação jurisdicional na forma de uma decisão. E eu, não concordando com aquela decisão, recorri. O que foi que eu fiz? Devolvi ao judiciário a apreciação. Disse: não aceito, não concordo. Quero efetivamente ter uma nova apreciação dessa determinada matéria. Quero ter uma nova apreciação dessa determinada decisão. Daí a gente vai falar em efeito devolutivo. Mas veja só, perceba só um detalhe. Esse efeito devolutivo, ele pode se dividir em efeito devolutivo total ou parcial. O que é que acontece? No efeito devolutivo total, eu devolvo toda a matéria. Não apenas o que eu estou impugnando, mas toda a análise do processo. Por exemplo, numa apelação, a gente vai ver na apelação, que é aquele recurso para combater as sentenças, a regra é o efeito devolutivo total, pleno. Então, quando eu recorro, eu estou devolvendo a matéria integral ao processo. Então, eu estou recorrendo só da pena. Como a regra é o efeito devolutivo total, o tribunal pode dizer: olha, tudo bem, você está impugnando só a pena, porém, eu estou vendo aqui que não há provas contra você e eu vou lhe absolver. Ou seja, eu devolvi toda a matéria para aquele determinado conhecimento do tribunal. O tribunal conheceu toda a matéria. Então, eu posso ter um efeito devolutivo total ou parcial. Quando a gente fala de recurso, cada recurso vai delimitar o seu alcance de efeito devolutivo. Quando a gente passar depois para o estudo pontual de todos esses recursos em espécie, nós vamos ver que a cada um deles a gente vai verificar se há aí um efeito devolutivo total ou não. Então, o efeito devolutivo total devolve a análise para o tribunal de todas as matérias que aquele processo trata, discute. Quando aquele recurso tem um efeito devolutivo parcial ou limitado, aí nós vamos devolver apenas e tão somente uma parte da matéria. Tá? Nós vamos encontrar isso, por exemplo, nas apelações que discutem decisões do júri. Então, nas apelações que discutem decisões do júri,
eu vou ter apenas e tão somente a possibilidade de discutir, né, dentro desse cenário, eu vou ter a possibilidade apenas de delimitar a discussão especificamente dentro daquela matéria que eu impugnei. Então, por exemplo, se eu estiver numa apelação no tribunal do júri e eu estiver recorrendo apenas da dosimetria de pena, o tribunal vai ficar preso só aquilo ali. Então ele vai discutir só a dosimetria da pena. Então veja, o efeito devolutivo pode ser total ou parcial. Total, que é normalmente a regra nas apelações, por exemplo, devolverei tudo. Mas quando eu tiver um efeito devolutivo parcial, estou devolvendo só uma matéria específica, só um aspecto específico daquele determinado feito, daquele determinado caso. O efeito suspensivo, ele vai indicar que quando eu manejo o recurso, quando eu interponho o recurso, eu estou automaticamente suspendendo todos os efeitos daquela decisão, ou alguns efeitos daquela decisão. Então, quando eu digo que aquele recurso tem efeito suspensivo, é porque ao desafiar aquela decisão, utilizando daquele determinado recurso, alguns efeitos daquela decisão são efeitos que estarão suspensos durante a tramitação do recurso. Ou eu vou suspender todos, ou eu vou suspender alguns. Rafael, e como é que eu sei se esse recurso terá efeito suspensivo? É a própria estrutura do recurso em português. A norma que criou o recurso que vai me dizer isso. Ou seja, o Código de Processo Penal ou a Lei Processual Penal que criou aquele recurso é que vai me dizer se, afinal de contas, ele tem ou não tem esse efeito suspensivo. Por exemplo, nas apelações, se a apelação é contra uma decisão absolutória, não falaremos de efeito suspensivo. Se a apelação ela é contra uma decisão condenatória, haverá efeito suspensivo. Então, cada recurso vai modular os seus efeitos para indicar se há ou não efeito suspensivo em relação a isso. Tá? Muito bem. Vamos ter também a seguinte questão. O efeito extensivo. Tá? O efeito extensivo ele está previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal. Ele vai dizer o seguinte: se aquele recurso teve uma decisão e aquela decisão não foi tomada com base em aspectos, em questões pessoais, os efeitos daquele recurso se estenderão a todos os réus, corréus e partícipes. Vamos entender o seguinte: eu e você somos réus de um processo. Nós dois fomos condenados. Eu não recorri, você recorreu. E o tribunal deu provimento ao teu recurso dizendo que aquele fato não existiu. Ora, o fato de não ter existido não é uma questão pessoal sua. Logo, esse efeito do teu recurso será estendido para mim. Então, o efeito extensivo, previsto no artigo 580, diz que se o teu recurso teve sucesso e o que deu sucesso a ele foi um aspecto não pessoal, se estende a mim, efetivamente, os efeitos dessa determinada decisão. Estenderei a mim os efeitos dessa decisão. Então, eu vou ter, efetivamente, a possibilidade de ter essas decisões estendidas a quem não recorreu, desde que coautor ou partícipe, desde que eu esteja falando de uma decisão efetivamente sem um cunho pessoal. Claro que se você teve o sucesso no seu recurso, porque o tribunal entendeu que você não foi o autor, ou que você agiu em legítima defesa, ou seja, questões essencialmente pessoais, não se estenderá aos demais. Só estendo o efeito aos demais autores, coautores ou partícipes, se e somente se a gente estiver falando efetivamente de aspectos não pessoais em relação àquele determinado recurso. Muito bem. O último efeito que eu quero destacar com vocês é o efeito regressivo. O efeito regressivo é aquele que vai dizer, em alguns recursos, um exemplo disso é o recurso em sentido estrito,
Vocês podem dar uma olhada nisso no artigo 589 do Código de Processo Penal. Ele vai dizer que em alguns recursos, repito, um exemplo é o recurso em sentido estrito, nós vamos ter o seguinte: apresentado o recurso, o juiz volta a ter a possibilidade de retratar-se da sua decisão. Então, o efeito regressivo gera a possibilidade do juízo de retratação. Eu tenho a possibilidade do juízo de retratação nesse cenário. Então, em alguns recursos, no momento que eu interponho um recurso, aquele que prolatou a decisão volta a ter a possibilidade de redecidir, digamos assim. A regra é o quê? O juiz decidiu, não vai poder modificar aquela decisão, quem modifica é uma instância superior. Mas em alguns casos, eu tenho sim a possibilidade de rediscussão daquela matéria, a possibilidade de rediscutir aquele determinado tipo de decisão, dando ao juiz essa possibilidade. Farei isso em que cenário? Quando naquele recurso, expressamente, a lei disser possui efeito regressivo. Um exemplo é esse do artigo 589 do Código de Processo Penal. Então, se a lei diz que há um efeito regressivo, o juiz vai ter a possibilidade, antes de encaminhar esse recurso para o tribunal, de reapreciar aquela matéria, confirmando ou não a sua decisão, ratificando ou retificando a sua decisão. Então, o efeito regressivo, ele é raro, é verdade, no processo penal, mas acontece em alguns casos, fazendo com que eu possa efetivamente ter a possibilidade de retratação em relação a esses recursos. Tá? Esses 4 efeitos são efeitos importantes no âmbito dos recursos: devolutivo, suspensivo, efeito regressivo e o efeito extensivo. Tá? Nas próximas aulas a gente vai começar a enfrentar os recursos em espécie. Nós vamos conhecer cada um desses recursos em espécies na próxima aula.